Eu vou derrubar hoje essa árvore. Espero que dê muita madeira pelo seu tamanho. Acho que vai dar muita madeira mesmo. Ei, quem é você? Ai, não pode ser. Meu Deus. Eu juro que eu não corto mais, eu juro. Boa tarde, meus queridos telespectadores. Estamos aqui com o Chico Antônio Mineiro, mais conhecido como Mineirinho. Essa tarde ele veio falar sobre o que aconteceu com a sua antiga fazenda. Bom, primeiramente, boa tarde a todos os telespectadores aí, né? E hoje eu vim contar um pouco aí sobre o que aconteceu comigo alguns anos atrás, né? Graças à infertilidade do solo, acabei tendo que vender o meu terreno, né, minha fazenda, para uma empresa de agricultura que não se preocupa nada com o meio ambiente. E, bem, lembro como se fosse ontem, os tempos de glória da minha fazenda, né. Era assim todo dia de manhã. Eu saía, pegava uma enxadinha ali, né, e ia limpar os matos que tinham ali no chão. Dava uma canseira às vezes, mas era gratificante ver que estava todo o chão, estava limpo. Era muito bonito de ver. Uma imagem graciosa, meu Deus. Estava caminhando mais um belo dia na minha fazenda. Eu estava indo em direção a Limoeira, ver os meus limões. E estava tudo tranquilo, susse no mousse. Não tinha nada de errado até ali. Nada. Ai, de bom, meu filho. Limão. Fiquei muito feliz. Estava andando mais pra dentro da minha fazenda, até que eu me deparo com um pé de jabuticaba que estava completamente acabado. Eu não acreditei naquilo que eu vi. Foi uma decepção. Eu não tenho palavras para descrever um momento em que eu vi isso. Foi horrível. Estava espantado vendo aquelas jabuticabas ali no chão, todas estragadas. Eu não acreditava naquilo. Era uma decepção. Ver todo o trabalho que eu gastei, todo o tempo que eu gastei naquilo, desperdiçado. Cada passo que eu dava para dentro da minha fazenda, eu via que ela estava ficando cada vez mais morta. Era decepcionante ver todo o trabalho e tempo gastos nela daquele jeito. Eu estava decepcionado e prestes a desistir. Não tinha jeito. Tive que vender a fazenda para uma empresa que provavelmente iria desmatar toda ela. Não tinha o que fazer. Eu iria falir. E foi assim que meu pesadelo começou. Sim, cara, bora comprar essa madeira aqui? Bora. Essa aí dá boa. Mas que barulheira é essa? Ai, meu Deus. Peguei mais madeira. Boa, parça. Compadre, essa aqui dá trabalho. Enfim, missão cumprida.
Boa. Ei, que é isso? Que é isso aí? Ué, Oi, cara. Nosso trabalho? Como assim? Vocês estão achando que é o que aqui? Ah, vaza, Palito. Sai daqui, cara. Meu Deus do céu! Seus desgraçados! Eu terei que recorrer a isso! Justiceiro ambientalista! Olá, veja só o que nós temos aqui. 2 lenhadores cortando uma árvore. Eu sou o justiceiro ambientalista, mais conhecido como ONG. Vejo que está implorando por uma briga, coroa. Minhas mãos ardem! Por favor, senhor, por favor, nós prometemos, nossos pais, nós prometemos que vamos contar o dobro. Boa noite, meus queridos telespectadores. Estamos aqui de volta depois de bom tempo com o nosso antigo anfitrião, Chico Antônio. Depois do papel bem inusitado que as ONGs tiveram na sua propriedade, devido a uma empresa de agricultura que queria tomar suas terras de uma maneira bem ineficaz para o ambiente, ele quis recompensar essas ONGs com uma profissão que tivesse um vasto papel no meio ambiente. Disserte um pouco sobre ela, Chico. Boa noite a quem está assistindo. Hoje eu vim falar aqui um pouco sobre o que aconteceu comigo, né? Bem, há um tempo atrás eu tinha uma fazenda, porém eu acabei tendo alguns problemas, né? Porém, graças à ajuda que eu tive de algumas ONGs, eu acabei me inspirando em trabalhar com o meio ambiente. E hoje eu sou um biólogo muito feliz. Eu sou muito feliz, conquistei muita coisa. Ainda tenho aquela fazenda, porém não planto mais nada porque está estragada, já não tem mais como plantar nada. Hoje em dia estou vivendo muito bem, tenho uma vida extremamente boa, estou muito feliz em sendo biólogo, né? Pois eu trabalho com o que eu gosto, né? Com a natureza. E é isso aí. Então, Chico, você já cogitou algum dia uma outra profissão que também pudesse investir nessa área, como por exemplo ser um engenheiro agrônomo ou algo semelhante? Já cogitei sim essa possibilidade, porém eu não quis. Eu até comecei a faculdade, assim, sabe, pensando em fazer isso, porém eu não quis porque é uma coisa meio que você... Não é pra mim, não é pra mim. Eu tenho que ser biólogo porque é uma aventura aí muito... Seu dom? É o meu dom, eu gosto disso, eu trabalho com isso, vivo disso. E eu amo isso, é o que eu gosto de fazer. Interessante, Chico. Boa sorte na sua nova profissão. Obrigado. Uma boa noite, meus companheiros. Estamos aqui no outro bloco e encontrando com o misterioso lenhador que estava presente nos devaneios das lembranças do nosso antigo amigo Chico Mineiro. Então, ele vai falar um pouco sobre o que ele presenciou naqueles dias de tanta crise no qual ele esteve presente. Bom, primeiramente, boa noite. Bom, a história é que o Chico contou é completamente falsa. A verdadeira história é que um ativista, ele me avisou sobre os perigos de cortar aquelas árvores que já estavam em extinção e que a gente não tinha a permissão para cortar as árvores. E assim ele nos informou que estavam correndo grandes perigos. Muito interessante, Fábio. Uma coisa que eu observei aqui é que esse ativista conseguiu conciliar os dois lados, entende? Além de preservar o território do seu Chico, ele também preveniu o nosso lenhador aqui de ser preso ou levar uma grave multa, não é mesmo?
Talvez explique uma grande parte dos devaneios do seu Chico nessa parte das lembranças do justiceiro ambiental. Não passava de um ativista que conseguiu conciliar os dois lados. E com vocês, amigos, o terceiro, último, mas não menos importante bloco, o reencontro. Com vocês, Fábio e Chico! E aí, cara, beleza? E aí pessoal do meu canal, estou aqui mais uma vez para debater sobre diversos assuntos da atualidade. Para quem não me conhece, eu sou um fazendeiro e engenheiro agrônomo aposentado que possui um canal no YouTube dedicado exclusivamente ao meio ambiente. No ano passado eu assisti uma entrevista muito interessante a respeito dos desmatamento e suas respectivas adversidades, o que aliás foi muito engraçado. Eu me senti obrigado a dissertar sobre isso através de um vídeo. Eu venho aqui hoje para esclarecer um pouco deste tema, que é tão debatido e tão mal explicado ao mesmo tempo. Todos conhecem um pouco a respeito do desmatamento através da escola da mídia, mas somente de maneira superficial. Que tal nos aprofundarmos um pouco mais nesta área? Olha, o que se deve ao desmatamento? O grande avanço do desmatamento em nível global se deve ao advento da Revolução Industrial no século XVIII. O século XVIII foi um século onde houve um grande deslocamento da população para o meio industrial devido à busca por emprego. Assim, a busca por matéria-prima se levou muito mais. E outro fator também é que eles precisavam de combustível para suprir tantas máquinas que tinha naquele ambiente. Que no caso era o carvão vegetal. O carvão vegetal, como é que ele é extraído? Sim, da madeira carbonizada. Às vezes nos pegamos neste tema e concluímos que superficialmente isso é diferente nas vidas passageiras e efêmeras. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente começa a pensar, isso é indiferente para nós, essa nossa vida, a gente vai estar morto quando os reais desgastes do nosso cotidiano vão ocorrer, isso vai ser indiferente a mim. Nossas vidas são passageiras, não é indiferente. Mas é aí que a gente está redondamente enganado. Problemas sociais como os deslizamentos de terra, escassez de água em pequenas comunidades e até fome podem ser ocasionados pela derrubada desordenada das árvores, sem falar na diminuição das matérias-primas de imensa qualidade que são essenciais para o nosso cotidiano. Agora vejamos, o que causa esses problemas? Amigos, agora a questão vai longe. A escassez de água é causada por uma grande cadeia de fatores relacionados. As árvores estão fixadas à superfície das margens, no entanto, quando elas são retiradas, ocorre erosão. Por que isso ocorre? As raízes conseguem garantir uma consistência ao solo. Se essa raiz não estiverem mais lá, o solo vai perder essa consistência, podendo ocasionar diversos deslizamentos e problemas ambientais gravíssimos. Um exemplo disso por exemplo, se a gente tirar tanto de um lugar com desnível, pode ocorrer deslizamentos que podem ocorrer graves danos a comunidades que moram naquela região, e também na mineração. Se você é um minerador e quer minerar alguma região, você vai acabar tirando aquela camada vegetal para conseguir colocar suas máquinas e possivelmente seus trabalhadores naquela região, onde vai ocorrer uma mineração a céu aberto. Pode ser uma mineração de ferro, ouro, prata, tanto faz. Outro exemplo também que é bem comum, que também ocasiona isso, não só mineração e retirada para habitação, mas também a agricultura, sim. E a pecuária. Por que esses dois fatores? Porque a agricultura, a pessoa vai ter que tirar toda aquela camada superficial, vegetal que tem ali para fazer a sua plantação ao gosto dele. Que quanto mais grande for, melhor. Quanto maior for, melhor. E mesmo às vezes a pessoa não sendo um fazendeiro vai querer desgastar, tirar aquela superfície vegetal. Por quê? Porque ela vai querer ver, se não tiver uma superfície vegetal, geralmente o solo vai até encarecer, porque vai facilitar o trabalho do agricultor. Outra parte interessante também é que quem trabalha com pecuária também vai se importar e ter uma área livre da camada vegetal.
simplesmente que a camada vegetal não vai dar um pasto, não vai dar um capim para o gado ou para o animal que ele quiser deixar nessa fazenda se alimentar. Essa é a questão. São muitos fatores que as pessoas nem têm consciência e que também pode afetar na sua vida cotidiana. Sim, isso também afeta na sua vida cotidiana, não é uma coisa, tipo, como eu estava falando antes, que é uma coisa passageira, nossa vida é uma coisa passageira, indiferente, não. É uma coisa muito grave, porque pode afetar tanto na vida, na alimentação, e também nos bens do nosso cotidiano. Por exemplo, se nós perdemos uma espécie de árvore que for ter matéria-prima muito consumida de maneira muito constante e não tiver um reflorestamento ao mesmo nível, ela vai acabar por ser extinta ou entrar em estado de quase extinção e ocorrer uma sequência de leis que vai impedir o uso dela. E sim, você vai ser impedido de ter acesso a madeiras de qualidade que sejam muito melhores para você. Outro fator também é a fome e a sede. Sim, a fome e a sede também pode ser ocasionada pela derrubada de árvores. Por exemplo, se alguma comunidade depende de um afluente, de um rio, para sua plantação, no caso da fome, ou então para o próprio abastecimento de água, no caso da sede, se alguém tirar a superfície vegetal da margem de um rio, o interessante é que este rio vai perder toda a consistência da terra, como eu tinha falado antes, e não vai ter mais algo que segure quando ocorrer uma chuva. E esses sedimentos que estavam nessa margem do rio, que geralmente tem pedras e outros diversos sedimentos, vão acabar parando nas nascentes. E se isto ocorrer, o que vai acontecer? É bem óbvio. Se a nascente for impedida ou passagem de água, se parar de chover ou algo semelhante, o rio pode secar. Ou, no mínimo, os afluentes não vão conseguir alcançar as áreas necessárias para a agricultura pecuária de pequenas comunidades que dependem daquela água, entende? Agora, vocês conseguem compreender o que eu estou querendo dizer, que a água, as árvores, está tudo relacionado? Não é uma questão fútil, é uma questão muito importante. Não é à toa que está sendo tão debatido atualmente essa questão. Mesmo com a enorme quantidade de árvores que nós temos hoje em dia, não é só essa. Então, meus amigos naturalistas, esta sequência de fatos nos remete aos problemas que são indiretos ao nosso dia a dia, mas também são de extrema importância. Esses problemas são agravados com o tempo e, consequentemente, são mais marcantes na história da vida humana. Entre eles, podemos citar a perda da biodiversidade e a extinção de diversas espécies que possuem condições de sobrevivência que são exclusivas a um determinado habitat. A modificação do clima mundial é reduzida pela capacidade da floresta de absorver o gás carbônico. Ao mesmo tempo, existe uma presença maior do CO2 quando ocorre a queima das árvores para limpar uma determinada região, geralmente para a agricultura e também para a pecuária. E também pode ocorrer vai afetar de uma maneira bem devastadora o ciclo hidrológico, porque as árvores são os principais componentes do ciclo da água. O que eu estou querendo dizer com isso é que as árvores, além de elas conseguirem armazenar bastante água, elas também transpiram muita água. Se a devastação na quantidade de árvores do globo for muito grande, o clima vai ficar muito mais seco, e isso também pode afetar um pouco nós humanos e também qualquer vida na Terra, pois a agricultura vai ser muito afetada com isso, e também a nossa respiração vai ser bem afetada, mais do que a minha como está agora, para vocês terem uma ideia. No entanto, pessoal, vamos ao que realmente importa, as soluções. É o seguinte, camaradas, não há muito o que discutir sobre isso. Nosso país possui leis rígidas a respeito do desmatamento, mesmo que às vezes continue apenas na teoria. Acredito que com o aprofundamento da educação ambiental poderia incentivar a juventude a se unir à nossa causa ou ao menos conscientizá-la no intuito de construirmos um futuro de avanço e correções ecológicas. Outra proposta interessante seria aumentar a fiscalização de áreas de preservação e o gradativo aumento de impostos nas atividades que envolvem desmatamento, assim reduzindo as mesmas. Então, galera, acho que eu vou ficando por aqui. Um amigo meu está me ligando. Fui! Cheguei em casa, graças a Deus.
Hoje foi um dia muito cansativo, porém muito triste também. Vi muitas pessoas desmatando a floresta, algo que é decepcionante de ver. Mas eu incentivei elas a parar com aquilo, e elas pararam. Vamos ver se o mundo muda. Vocês já devem ter me visto antes. Prazer, eu sou o Justiceiro Ambientalista, mais conhecido como ONG. O meu trabalho é incentivar as pessoas a não desmatar, e muito menos destruir a casa dos animais. Isto é algo decepcionante de ver todos os dias. Ocorre atualmente muito disso. Antigamente, dava para se perceber que tinha muitas florestas mesmo. E hoje em dia elas estão diminuindo a cada vez mais e os animais entrando em extinção. Vocês devem estar se perguntando por que o seu nome é ONG? Por que você recebeu o nome de ONG? O que é ONG? Qual que é a função dela? Quando que ela foi citada pela primeira vez? O termo ONG significa Organização Não Governamental. A primeira vez que ela foi citada foi no ano de 1950 pela ONU. E servia para definir toda organização na sociedade que não estivesse um Estado presente. E servia para definir toda a organização da sociedade que não estivesse vinculada a um Estado. As ONGs atuam em áreas onde o Estado não está presente, seja por impossibilidade ou descaso. Por isso, o ambientalismo se tornou um dos temas mais prestigiados pelas ONGs. As ONGs, elas perseguem benefícios tanto sociais quanto ambientais. E para que ela se torne oficial, é necessário que ela tenha uma estrutura legal e formal. As ONGs são entidades civis, e para que elas continuem a trabalhar com as causas ambientais tanto no Brasil quanto no mundo, é necessário que elas dependem de doações, de associações, trabalho voluntário, militantes e simpatizantes. Agora, irei citar algumas ONGs que perseguem benefícios tanto sociais quanto ambientais. Elas estão presentes aqui no Brasil e também no exterior. Primeiramente, a ONG que nós temos é Greenpeace, que significa Paz Verde. É uma organização global e independente que atua para defender o ambiente e promover a paz, fazendo as pessoas mudarem as suas atitudes e comportamentos, e investigando crimes ambientais, expondo e confrontando. WWF. Ela foi criada em 1996 e sediada em Brasília. Desenvolve projeto em todo o país. É uma organização não governamental brasileira e ela dedica à conservação da natureza, com o objetivo de harmonizar a atividade humana e promover o uso de recursos naturais. Sea Shepherd. Sea Shepherd significa pastor dos mares. Ela foi criada no ano de 1977 e ela é considerada uma ONG de proteção dos mares mais ativista do mundo e conta com a participação efetiva de milhares de voluntários de todo o planeta. E ela pratica também o uso de táticas de ação direta dentro e também fora dos mares. The Nature Conservancy, mais conhecida como a Conservação da Natureza, e a sua abreviação mais conhecida é TNC. Ela foi criada no ano de 1951 e ela é voltada para a conservação da natureza. Ela está presente em 34 países e já ajudou a proteger mais de 47 milhões de hectares em todo o mundo. E no Brasil ela atua desde a década de 80 e tornou-se uma organização brasileira em 94. A sua missão é proteger as plantas, animais e os ecossistemas. Até mais. Eita, cara, acorda aí, tô falando sozinho, mano. Hã? Como assim? Eu tô falando sozinho umas coisas sobre o meio ambiente. Now the world